de Jesus Cristo. Então, vamos lá, vamos passar? Então, a primeira coisa é a gente definir o que significa, porque cada um de nós temos um entendimento, cada um de nós levamos semanticamente as palavras dentro do nossa forma de ver. Então, eu trouxe desde a parte bem didática do que significa para quem nunca se ateve em procurar mesmo o significado, e a gente refletir um pouquinho. Então, vamos lá, a única forma de libertação e cura. E eu queria também fazer dessa palestra hoje uma possibilidade dinâmica aqui de troca com vocês. Então, se alguém quiser falar, por favor, se posicione, porque eu acho importante vocês também trazerem, porque a gente aqui está numa troca de aprendizado mesmo. Então, se houver alguma questão que queira ampliar, ou mesmo explanar, às vezes até de outra forma mais lúcida, é interessante. Então, por que exige da gente um grande esforço de autoconsciência e reconhecimento das fragilidades humanas? Então, por que o perdão é uma questão que perpassa pela nossa mente através do reconhecimento da nossa humanidade, né? É um exercício de compaixão para nós mesmos e pelo outro. E o perdão é o antídoto da culpa tóxica. Esses temas, perdão e culpa, eles estão o tempo inteiro em paralelo, tá? Então, quando se estuda sobre o perdão, a gente vai ter que estudar sobre a culpa também. É um ato de sabedoria associado a um alto amor. E aí vem mesmo a parte didática. O que quer dizer per? Per quer dizer percorrer completamente, tá? Isso é o prefixo da palavra perdão. E o sufixo doar, o ato de entregar, de dar, tá? Então, dar por completo. Então, o que quer dizer dar por completo? Eu botei um ponto de interrogação. Alguém já pode dizer o que seria? Oi? Não, mas dar por completo o quê? Amor. Agora, é exatamente isso, gente. A palavra do perdão é quase que um sinônimo da palavra amor, né? Perdoar, etimologicamente, significa dar plenamente, implica uma ideia de plenitude, porque expressa uma forma de amor levada ao extremo. Amar, apesar da ofensa sofrida, requer forças espirituais que superam as forças humanas. E é por isso que eu falei que aqui é um tema muito bom para tratar o lado psicológico do perdão, utilizando sempre esse olhar espiritual, que é o que nos torna seres sublimes. Tá? Então, por isso que é um tema assim, que a gente tem que olhar sobre esses dois olhares, sobre essas duas perspectivas. Vamos lá? Bom, dentro da doutrina espírita, no capítulo 7 do Céu e Inferno, de Allan Kardec, a gente tem o processo do perdão em 3 etapas, né? Acredito que todos conheçam, porque a gente fala muito no planeta de expiação, né? Que a gente encontra-se, que a gente vai passar para uma categoria mais elevada, né? Então, essas 3 etapas, gente, a gente tem que entender que fazem parte de um coletivo, de cada um de nós e do coletivo até do planeta, tá? Então, quando a gente fala sobre perdão, a gente está falando das nossas questões, inclusive no nível bem coletivo. Então, o perdão envolve, em primeiro momento, de acordo com a doutrina, do que foi exposto a Kardec, reconhecer o erro, a autoconsciência. Isso exige da gente um autoconhecimento, porque muitas das vezes a gente não consegue se arrepender, porque a gente nem sabe que a gente errou, né? Então, exige da gente aí um autoconhecimento. A expiação, que é um sacrifício. Por que é um sacrifício, gente? Porque a expiação é sacrificar em nós algumas partes que nos impedem de perdoar, tá? A expiação também é um processo um pouco mais doloroso do perdão, porque envolve aí você ter que começar a exercer algumas ações em si, tá? Antes de entrar na reparação, tá? E algumas religiões falam muito sobre a expiação
né, inclusive até vem do judaísmo, e os processos até mais antigos, até as religiões mais antigas, que usavam essa expiação como um sacrifício, usavam-se animais, inclusive, para expiar as faltas humanas. Então, assim, isso é completamente descabível. Então, é sacrificar algo em si que possa estar levando ao erro. É sacrificar os nossos orgulhos e o nosso egoísmo, tá? Então, a expiação é sacrificar algumas características do nosso ego. Por isso que envolve aí você estar se espiritualizando. A reparação, ações de restauração que visam anular as faltas cometidas. A reforma íntima que a gente tanto ouve e a gente tanto lê e a gente tanto precisa colocar em prática. A gente já tem alguém que queira expor alguma... Não? Vamos lá. O que é o processo do arrependimento? Né? Reconhecer os nossos equívocos e promover uma autodescoberta das nossas feridas. E isso envolve a autoconsciência. O que me faz levar às ações equivocadas? Porque isso aí começa um processo onde eu tenho que entender as minhas fragilidades humanas. Fragilidades essas estão ligadas sempre a medo, às emoções negativas, ao medo, à raiva, né? O que realmente me perturba, né? Porque às vezes a gente comete uma falta, ou outro comete uma falta com a gente sem nem saber, né? Então, a gente que se sente ofendido, mas o outro nem sabe que ofendeu. Então, é muito importante a gente fazer ter toda essa consciência dos nossos processos internos, das nossas emoções. O que eu vejo no outro que me faz despertar essas emoções? E aí eu vou falar um pouquinho sobre o lado sombra que a gente traz, enfim, vamos seguindo que aí eu vou explicar um pouquinho. Vamos já começar aqui a falar um pouquinho sobre essa questão que anda em paralelo com o perdão, que é a culpa, né? Vamos entender que a culpa ela tem por finalidade, e era uma emoção humana, que toda emoção humana ela tem uma função. Então, para que significa a culpa? Existe culpabilidade e a forma como a pessoa usa essa culpabilidade, de um lado são ou de um lado mais tóxico, né? A culpa insana e a culpa pode ser insana e doentia, mas não sentir culpa também é inconsciente e patológico. Vocês concordam com isso? Porque às vezes a gente pode pensar que a culpa só traz prejuízo, mas ela tem um lado importante, porque tudo a gente precisa estar harmonizando. Ela se torna tóxica a partir do momento que ela perde a sua função e se enrijece e ela não vira mais uma função, ela vira um estado de ser, e aí começa a ficar problemático. A culpabilidade dignifica o ser humano quando é vivida de forma sã, quando não está cativa da angústia que a encerra, do tabu e do narcisismo, mas é a expressão da dor pelo sofrimento real de ter causado, expressão de dor pelo sofrimento real causado a outros, por se ter sido infiel ao melhor de si mesmo, e quando abre o coração ao futuro e nos encoraja a sermos mais livres e responsáveis, quando nos leva a perdoar-nos e abrirmos-nos ao perdão e a perdoar. O que ele quis dizer aqui? Que a gente tem que olhar essa questão da culpa pelo lado positivo dela, que ela é uma função antecipatória. Eu cometi um erro, um lapso, e dentro dessa situação eu preciso entender, e aí vem aquela culpa, que é a consciência falando, né? Por isso que eu falei que não podemos confundir o arrependimento com culpa tóxica, apesar do arrependimento ter culpa imbuído nele, mas você vai perceber que ela vai te dar vai favorecer para você não repetir aquele ato. Então, a culpa ela tem essa função. Ela é um caráter de consciência para que eu perceba que eu errei e não repetir o ato. Aqui eu botei uma questão que
entra muito na questão da culpa tóxica, né? Porque a culpa tóxica também, ela nasce com o nosso desenvolvimento de criança para a formação de personalidade, que é onde começa a formar o ego, tá, gente? Então, é muito importante essa passagem aqui, porque envolve todo o entendimento da psicologia, como é que a gente vai formando essas defesas de ego, como é que funciona esse mecanismo de culpa tóxica. Então, as mensagens negativas recebidas dos pais e das pessoas significativas da infância, ela começa aí, ó. A acumulação de gestos ou mensagens desrespeitosas, desagradáveis, ridicularizantes, de comparações, criam nas pessoas complexos de inferioridade. Decepcionada consigo própria e sempre perdedora, a pessoa é dominada por pensamentos negativos e afunda-se em estados depressivos periódicos. Então, essa situação, ao olhar da psicologia, já começa a provocar aí uma culpa tóxica. Então, é como, assim, infelizmente, né, a forma como nós fomos criados, e aí, por isso mesmo, nós temos que perdoar muito os nossos pais, né? Porque muita coisa eles erram e a gente inevitavelmente, eu acho que o nosso processo de perdão começa primeiro conosco, mas depois passa já imediatamente para aquelas figuras parentais que foram referências à nossa vida. Então, o processo terapêutico de perdão inevitavelmente vai passar por perdoar pai e mãe, porque todos nós que aqui estamos adultos, que somos pais e mães, sabemos que inevitavelmente a gente erra também com os nossos filhos, mas a gente se retrata também o nosso passado e lembra também que muita coisa que fizeram não foi bacana. Vamos passar um pouquinho adiante. Gente, eu estou um pouco perdida no meu tempo aí da... Oi? Tá bom. Por que é tão difícil perdoar? E aí tem uma frase interessante. Se alguém é cruel consigo mesmo, como pode esperar que tenha compaixão pelos outros? Concorda com isso? Concordam, porque realmente muitas pessoas são verdadeiras carrascos delas próprias e quanto mais severas elas são consigo, mais elas vão ser com o próximo. Envolve a dificuldade envolve sacrificar as exigências do ego, sacrificar o orgulho e o egoísmo. Envolve sair da condição de culpabilização e vitimização e se colocar como responsável pelas suas escolhas. Aqui a gente já está falando no adulto, porque tem aquela frase que todo mundo conhece: não importa o que fizeram com a gente, mas aquilo que a gente vai fazer com o que fizeram da gente. Então, assim, aqui já envolve a minha responsabilidade. O que eu vou fazer com aquilo? Né? A gente já sabe que começa um processo lá da nossa infância, mas o que eu vou fazer com aquilo? Então, eu tenho que começar a perceber que essas exigências do ego, elas estão ligadas a todos os mecanismos de defesa, tá, gente? Então, assim, quando eu fico com muita raiva, isso tudo são mecanismos de defesa do ego. Elas têm uma função também. Não adianta, porque nós temos no ego e nós não somos Jesus Cristo, assim, nós não somos, nós estamos no caminho, né? E quanto maior, digamos assim, o grau de santidade, menor é o ego, tá, gente? É proporcional. Então, assim, a gente consegue ver quem está num estágio mais avançado e menos avançado exatamente quando a gente percebe as exigências que esse ego faz para a gente. E numa visão mais dentro do que seria, unindo aí a psicologia com o espiritismo, a gente, quando fala em orgulho e egoísmo, está falando de ego, tá? Então, vamos lá. Ih, acabou cortando ali um pouco. Isso aí é o nosso querido Chico Xavier, né? Que esse é um dos exemplos que a gente traz de que está muito mais na divindade do que no ego, né? Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo mesmo as imperfeições e as fraquezas que lhes são peculiares. Tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. Você fala dele junto com essa outra, né, que é a melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos capazes de errar, talvez ainda mais desastrosamente que os outros. E ele, como um espírito iluminado, né, ele traz essas palavras já dentro de uma visão não só racionalizada, porque ele realmente era amor puro. Né? Então, você vê que não basta só, perdão não é um processo que entra só na mente.
né? Esses espíritos, eles já estão num grau de evolução capazes aí de entrar num entendimento que envolve uma harmonia entre razão e emoção, entre razão e coração, né? Então, vamos lá. Deixar de se culpabilizar. É frequente que a reação do ofendido seja autoculpabilizar-se ou vitimar-se. E assim, o autor aqui eu vou dizer quem é depois, que é da parte da psicologia mesmo, tá? Da psiquiatria, inclusive. Propõe que se aprenda a distinguir o que é da responsabilidade do ofensor e da parte que cabe a nós. Se reconhecermos a nossa parte de responsabilidade, devemos também conceder o direito de nos equivocarmos e de errarmos, e que raramente um erro é irreparável. Por fim, demos-nos, aqui ele botou raramente, porque aí eu já estou pegando a psicologia, porque dentro da visão espírita nenhum erro é irreparável. Perante a Deus, nenhum erro é irreparável, né? A gente já faz essas ressalvas porque jamais seria de um texto desse vindo, por exemplo, de um espírito iluminado. Nenhum erro é irreparável. Por fim, damos-nos conta de que se pode sempre aprender com os erros e assim enriquecer a nossa própria vida. Então, vamos lá. A gente aqui, quando falar sobre tudo isso, a gente tem que estar muito honesto com a gente mesmo, porque tudo que está sendo falado é como se fosse uma radiografia de cada um de nós, né? Então, quando a gente ouve isso, tenta pegar pelo sentimento e perceber. Inevitavelmente, todos aqui já caíram em vitimização e culpabilização, que é exatamente os atos, os equívocos que acontecem conosco. A gente fica, muitas das vezes, nessas ambiguidades. Ora sou vítima, ora eu sou algoz, eu sou vítima, eu me culpo porque eu fui algoz. Então, isso é um processo, inclusive, reencarnatório, né, gente? A gente vem reencarnando como vítima e algoz, e o tempo inteiro a gente precisa sair dessa dualidade, né? E aí, por isso que a gente vai falar um pouquinho da sombra, né? É um outro olhar que o Jung coloca bastante, não sei se todos aqui têm algum conhecimento sobre alguns autores, mas dentro da psicologia profunda, que é a psicologia do Jung, ele fala bastante sobre a nossa sombra. Às vezes, o que mais nos custa aceitar nos outros tem a ver com a nossa sombra. E, por isso, particularmente, deixar de condenar o outro é deixar de me condenar em mim próprio o que não consigo aceitar e o que não gosto. Aquilo que mais irrita, muitas das vezes, a gente não consegue perdoar o outro, é exatamente as nossas piores falhas. Os ataques da sua sombra. A sombra é formada porque eu tentei aqui passar para vocês o que seria a sombra, a nossa sombra. É formada por todo o material reprimido ao longo da vida, todos os aspectos que nós não podemos ou não soubemos desenvolver por terem sentido como inaceitáveis no meio em que se viveu. Quer dizer, muitas das vezes passa por uma repressão, né, de tudo aquilo que é visto como muito errado. O emergir da sombra provoca medo à pessoa que não sabe o que fazer com essas partes de si própria e que, por isso, novamente as reprime, pois considera-as como inimigas. Aí são os nossos inimigos, né? Nós próprios, né, com os nossos inimigos. Isso faz com que a sombra ataque de novo e com mais força na forma de autoacusação. E aí, assim, esse é uma questão que exige da gente uma postura de coragem para a gente encarar as nossas sombras, tá? Porque ali é onde a gente vai perceber que, às vezes, a gente cria uma imagem nossa que está bem distante da realidade. E o outro está vendo e a gente não consegue ver. Vamos lá. Aqui entra muita coisa que está dentro do aspecto psicológico e, ao mesmo tempo, dentro do olhar do espírita, né? A humildade, que é a verdade, ajuda-nos a cairmos na conta das nossas limitações, dos nossos desejos narcisistas de onipotência e perfeccionismo. Então, para perdoar, sem humildade fica difícil, né? Perdoar o outro e perdoar a si mesmo. O desafio é aprender a perceber o perdão sem se sentir humilhado ou rebaixado, mas simplesmente porque somos humanos. Enganamos-nos e precisamos ser perdoados e de perdoar.
é interessante sobre essa questão de ser rebaixado ou humilhado, porque Jesus deixou uma doutrina que, aliás, não era um exemplo acima de tudo, né? De entendimento, de pura humildade, né? Então, quando ele era colocado à prova para dar um parecer sobre alguma situação de equívoco de alguém, ele sempre se colocava numa postura de não julgamento, né? Por quê? Porque julgar o outro já humilha o outro, né? Então, assim, olha onde as nuances das passagens de Cristo, onde ele, de fato, propõe perdão. Não dá para julgar, né? Então, em primeiro lugar, essa questão de você se colocar humilde é uma questão de você reconhecer que quem é você para fazer qualquer julgamento, até sobre si próprio, né? Então, assim, é difícil a gente, dentro desse ego que quer se reconhecer onipotente e perfeito, ter essa clareza. É importante, para ir acolhendo o dom de saber perdoar, evitar o risco de reduzir o perdão a uma obrigação moral, porque o perdão é um ato de liberdade e de gratuidade, é um ato voluntário e, sobretudo, um dom do coração. Sabe o que acontece? Eu vou explicar um pouquinho mais adiante. O perdão é um processo, gente. Como eu falei que a gente tem que aceitar a nossa humanidade, nosso lado imperfeito, ele não é um ato que dê para ser subjugado à fala do outro, à exigência do outro, ou uma obrigação moral, porque o que acontece? Moralmente, nós estamos carecas de saber que tem que perdoar. Não, se a gente perdoar pela obrigação moral, não é um perdão do coração. Então, essa passagem, ela está colocando o perdão dentro de uma visão totalmente desnuda, né? A gente está desnudando a natureza humana. Então, assim, a gente não pode pensar que como é que eu vou dizer, pelo moralismo, pelas questões dogmáticas, a gente consegue fazer com que o outro perdoe. Então, isso é um ato que envolve aí um processo de cada um no seu tempo, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Gente, vocês têm alguma coisa para colocar? Participação? Aqui tem muita coisa para... Às vezes eu coloquei muitos textos, né? Mas estou tentando ver se a gente consegue, em cima de... Porque é um tema muito vasto. Então, a gente aqui está tentando ver se consegue definir bem para vocês e, acima de tudo, que vocês saem com uma visão hoje mais honesta sobre o que é perdão. O problema consiste que, enquanto desaparece o agressor, aqui são os problemas que estão imbuídos no nosso lado humano de perdoar. A vítima se converte no seu próprio perseguidor. Volta-se contra si própria, tiranicamente, sem piedade, criando dentro de si um contínuo descontentamento. Vive-se numa profunda luta interior em que uma parte de si tende a tiranizar a outra, com exigências difíceis de satisfazer, enquanto a segunda sofre todas as acusações e é propensa a se desvalorizar perante as suas ínfimas realizações e, em certas ocasiões, tenderá a revoltar-se. Essa guerra interior gera culpa, vingança, angústia, estados depressivos. Cada vez mais que uma pessoa é vítima de uma agressão, uma parte de si própria deixa-se contaminar pela ação degradante do agressor e faz-se cúmplice do ofensor, perseguindo-se a si própria. No processo de auto-perdão, a pessoa tem de se perdoar a si própria por ter se identificado com o ofensor. Alguém consegue perceber que, quando nos ofendem, a gente se equipara ao ofensor? Então, assim, é como se aquilo fosse automático. Parece que aquela energia contamina a gente. Então, a gente se nivela, né? Isso também é uma questão humana, gente. Então, a gente, quanto mais vai vendo isso na gente, mais a gente vai vendo que nós estamos, assim, a alguns degraus abaixo aí do que é uma evolução de espíritos mais perfeitos. Mas nós estamos caminhando, né? Isso que a gente está fazendo hoje é criar consciência
É aquele primeiro estágio lá que a gente falou, né? Até trazer isso para o sentimento. E outra coisa muito bacana que o Espiritismo propõe é a caridade pura, o amor pela ação do bem, ela anula as nossas faltas. Olha que coisa maravilhosa. Então, assim, tem muita coisa bonita também que a gente tem que pensar que a gente já tá, a gente aqui que se propõe a fazer o bem, a gente também tem que olhar para esse lado nosso, que a gente também já está galgando aí algumas escalas. Então, o perdão não é só para os outros, claro, não se trata somente de os libertar, o perdão, sobretudo, a nós próprios, permite libertarmos dos ciclos intermináveis da dor, da raiva, de recriminações que nos mantêm prisioneiros do sofrimento. Gente, tem coisa pior do que ficar remoendo uma ofensa? Como é que uma pessoa pode ser feliz carregando tanta mágoa e ressentimento? Então, assim, de fato, é uma algema, né, que a pessoa se coloca, né? É uma verdadeira... É um processo onde o sofrimento é muito maior nela do que no ofensor. Cada um deve ser capaz de perceber em si mesmo do que precisa para poder perdoar e de quando se sente preparado para o fazer. Esse processo não deve ser forçado nem precipitado, é preciso dar tempo, respeitar as emoções de raiva, ressentimento, tristeza, esperar que o coração esteja preparado para perdoar. Por isso que a gente está falando aqui, é um ato de sentimento mais do que de uma imposição, tá? Seja ela através de outro ou de nós mesmos. Mais uma vez, a foto infelizmente não sai muito boa, mas Chico Xavier para mim é sempre uma referência, né? Quando nos magoa e não conseguimos perdoar, ficamos dominados pelos seguintes sentimentos: perpetuar em nós e nos outros o mal que nos fizeram. Inevitavelmente a gente vai repetir, tá, gente? A gente vai entrar com o nosso lado sombra com força total, a gente vai ficar perpetuando inevitavelmente. Enquanto a gente não fizer uma limpeza e uma reviravolta nos nossos sentimentos, inevitavelmente, hora ou outra, a gente ainda vai pensar, gente, eu estou repetindo aquele erro que os meus pais fizeram comigo. Olha, isso é muito comum, né? Se a gente parar para pensar, então a gente acaba perpetuando e a gente acaba... não só no ofensor, não, a gente distribui aí esse tipo de mazela que ficou impressa na gente. Então, a gente vive com um ressentimento permanente, permanece preso ao passado e, infelizmente, em algumas pessoas mais, outras menos, ainda surge essa questão da vingança, que isso aí que começa a degrau abaixo, né, gente? E aí, realmente, é uma questão muito grave, né? Mas a gente vai falar sobre isso, tá? Então, dando a visão da psicologia também. Então, dentro de todo esse entendimento, a gente tem que ver o perdão sempre como um processo de vida. Eu acho que a gente está aqui encarnado, um dos maiores compromissos que a gente tem é com o perdão, né? Se a gente for parar para pensar, o que nós precisamos quando estamos recebendo o auxílio da espiritualidade, que muitas das vezes os processos obsessivos são processos de espíritos que ainda não têm esse entendimento. E quando a gente dá uma palestra dessa, a gente sabe que tem muito mais espíritos ouvindo do que nós encarnados. Então, é muito importante que esse entendimento esteja ainda enquanto a gente está encarnado, para a gente não levar esses ressentimentos quando a gente desencarnar, porque aí a gente inevitavelmente vai entrar nessa questão de perseguir, de querer se vingar. Isso tudo por quê? Porque entra mesmo num processo de absorção daquela sombra, entendeu? Então, o processo é lento e depende da ferida provocada, quer dizer, o grau o grau de ferida, né? O grau do que o ofensor deixou na gente, também vai demandar tempo mais curto ou mais longo, né, gente? A gente sabe disso. Das reações do ofensor, quer dizer, se ele continua perpetuando aquele erro,
dos recursos do ofendido, do quanto a gente tem recursos já acumulados de outras vidas até para a gente se libertar disso. Para que o processo seja autêntico, devem ser mobilizadas todas as faculdades: sensibilidade, coração, inteligência, vontade e fé. Olha quanta coisa que a gente envolve aí dentro do perdão, né? Sensibilidade e coração, porque ele é um ato é um ato que está ligado ao amor, que é um sentimento. Então, né, a gente precisa usar uma outra instância. Mas é da inteligência, porque envolve sabedoria também, né? A gente sabe que os espíritos, eles são também evoluídos, porque eles têm um grau de inteligência muito maior do que o nosso. Vontade, e aí muitos de nós ainda estamos na vontade. A gente está perseverando na vontade, e é muito importante a gente manter, porque a gente persevera e conquista. E fé, né? Porque a gente acredita que se somos fagulhas divinas, somos filhos do Criador, então nós também temos a perfeição dentro da gente, né? Não como a gente gostaria de estar, mas faz parte do processo de atingir isso. O perdão precisa de uma predisposição do coração, eu sempre falo isso, até porque eu faço muita meditação para esse chácara cardíaco, né, que é o chácara das emoções, e a gente tem que estar muito, a gente tem que lembrar muito que a gente tem que trabalhar essas emoções nesse nível perispiritual também, tá? Então, o coração tem que estar sempre sendo limpo, né? É importante que seja concedido para que a pessoa possa recuperar a paz e a liberdade interior, independente do ofensor pedir desculpa ou não. Aí, a gente já nem está mais interessado se o ofensor, se ele se quer se recuperar, se ele não quer. É importante a gente se libertar daquilo. Queira receber, também pedir desculpa ou não, se ele queira receber o nosso perdão ou não, às vezes ele não está nem interessado em, né? Ou a gente também não está. Reconheça ou não a ofensa. O ofensor não tem a chave nem o poder sobre o nosso perdão. É muito importante, se eu pudesse falar isso para todos os espíritos que às vezes obsediam, assim, a atmosfera espiritual um pouco mais, que ainda não está num estado de mais clareza, precisa conceber essas palavras num nível bem, bem sublime, porque assim, nós realmente não precisamos que o ofensor esteja melhorado, né? Porque o que a gente sabe é que os obsessores são a nossa grande escola, né? É uma coisa interessante isso para reflexão. Eles vão nos pegar exatamente em cima dos nossos agravos, mais as nossas limitações piores. Eles são os nossos mestres como ninguém. Eles nos forçam a ser pessoas melhores, né? Porque a gente tem que amar até o obsessor, né, gente? Eles nos forçam a ser pessoas melhores. Eles são os nossos maiores mestres, porque eles vão lá nos piores agravos e eles vão lá e ficam para você dar aquela tombada. E aí você, na verdade, precisa estar mentalmente também se desligando dessa atmosfera do lado sombra que a gente sabe que a gente tem, para poder ele não fazer a simbiose, né? Mas se dentro do grau de evolução eles percebessem que para eles se libertarem eles não têm que depender da gente estar mais evoluído, menos evoluído, ficar provando que a gente já está, né? Cada um está no seu tempo. E quando a gente consegue trazer para a gente a responsabilidade do nosso processo, ao invés de ficar vendo a trave no olho do outro, é muito melhor. Então, tudo que a gente faz enquanto encarnado, não pense que a gente não vai fazer depois, né? Por isso que a gente, por mais às vezes que tenha um entendimento, pode até, nível espiritual, cometer falhas graves, no nível mais nessa questão da obsessão, né? Até mesmo o nosso lar, nosso querido André Luiz, ele mesmo fez dentro do processo dele, uma pequena queda rapidamente, mas que ele conseguiu reverter rápido, né? Ele foi visitar a família, quem viu o filme lembra, todo mundo que leu o livro sabe, ele foi visitar a família depois de muito tempo, e aí ele viu que a mulher já estava casada com outro. Olha só, ele já estava evoluído, não era para ele estar sentindo raiva, olha isso.
E aí, de repente, ele fica com raiva ali e aí, rapidamente, ele consegue harmonizar aquelas emoções, porque ele já tinha um entendimento, já tinha passado por muitos processos terapêuticos, inclusive pelo próprio sofrimento que ele, infelizmente, foi exposto. Ele já teve um aprendizado e, rapidamente, ele reverte e passa até a ajudar. Né? Mas você vê como que quanto mais rápido a gente encurtar esse processo, melhor para a gente. Né? Então, vamos lá. Dificuldades em perdoar. As feridas, aí é que entra, nossa crença anterior, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. As feridas do passado, que julgávamos superadas ou enterradas, podem despertar, de repente, fruto das feridas do presente, aumentando o pânico e a dor. Percebe-se, então, por que a ofensa nos magoou através do olhar assustado e exagerado da criança que vive em nós. Tá? Então, às vezes, aquela falta, aquela falha, aquilo que que nos levou tanta ofensa, é por isso que o outro às vezes nem sabe, porque caiu exatamente no agravo daquilo que mais nos tocou na nossa infância. Tá? Vamos lá. Aí começa a dificuldade de perdoar, porque parece que né, que é mais um, né, que está... digamos, cometendo aquela, aí você junta, você acaba incutindo no ofensor do presente toda a sua mágoa que ficou acumulada lá da infância. Nesse processo é importante distinguir a ferida em si mesmo da interpretação que fazemos dela. Isso supõe alguma lucidez para que nos demos conta de quando uma ofensa reabre uma ferida da infância, ou quando uma ofensa nos leva a desempenhar o papel de vítimas, a autoflagelação e a culpabilização, reconhecer e curar as feridas do passado. Por isso que o processo de perdão, ele envolve tantas questões, porque entra nas nossas emoções mais íntimas, né? E aí, às vezes, como a gente está se retratando dentro da psicologia aqui, a gente sabe que essas feridas do passado não estão só nessa encarnação. Às vezes a gente está sendo ferido com várias ofensas e situações que já nos deixaram uma marca lá. Então vai se acumulando às vezes em questões de encarnação também. E aí dentro da nossa instância de encarnação presente, a gente tem que fazer um trabalho honesto de se libertar das feridas da infância, mas quem pode até ir para uma terapia mais profunda e quem tem condições disso, porque não é fácil, encarar ali situações onde você vê que o seu ofensor está repetindo ou que você, de fato, fez muita coisa para esse ofensor estar aqui agora também. Aí, de repente, você vai começar a ter um vislumbre, né, maior sobre o que está acontecendo, que não vai ficar só num olhar de uma perspectiva de uma encarnação. Então, as questões, às vezes, elas já vêm de um passado muito longínquo, né, gente? As feridas mais difíceis de reconhecer são as que remontam à infância, e aí a gente está falando em infância aqui, dentro do olhar da psicologia, a gente pode falar remontam ao inconsciente mais profundo, porque essa infância pode ser aí também as vidas passadas, pois nem sempre nos lembramos delas. E quanto menos consciência a gente tem, fica mais difícil. Às vezes a única marca que fica são as tensões e comportamentos defensivos. Aí a gente reage a uma situação, não sabe nem por que está reagindo àquilo. Para um outro não é ofensa, para você por que será? Né? Então vamos ver. Tem coisa lá atrás que está mal resolvida. Então vamos lá. Só me diz qual é o slide que está. Faltam 15 minutos. Não tem o número de slide, não? Talvez não dê tempo, porque é tanta coisa. É preciso dar tempo ao tempo. Por trás do monstro, o monstro aí é o ofensor. Descobrimos muitas vezes uma pessoa débil, frágil, psicamente doente e ferida. Inclusive, esse monstro é o nosso carrasco também, tá, gente? Aquele carrasco está lá dentro. Então, é o ferido. Está doente. Uma pessoa como nós, né? Uma pessoa capaz de mudar e evoluir. O perdão não é somente libertar-se do peso da dor, mas também libertar-se do outro juízo penalizador e severo que dele fizemos. É reabilitá-lo aos seus próprios olhos na sua dignidade humana. Aqui é quando você faz o perdão ao outro, mas aí
É a mesma coisa. É como se você tivesse um outro dentro de você. Tem que ter essa capacidade de entrar num estado meditativo, entrar na conexão com o seu eu divino e lá perdoar o seu eu humano. Ver que ele é doente, ver que ele é ferido, ver que ele é frágil, vem aí carregando muitos processos, às vezes não aprende numa vez só e fica... Então a gente tem que ter esse olhar compassivo da mesma forma com o outro e conosco. Ter a capacidade de olhar além da ferida, do ressentimento, a partir de uma perspectiva mais ampla, que oferece novos modos de ser e de atuar. Quem tem coragem, digamos assim, e eu diria um pouco mais de coragem, mas também tem que ter um autoconhecimento muito grande. Para fazer uma terapia regressiva, se alguém aqui já fez, né, vai se deparar com situações que, se você não tiver minimamente o perdão já elaborado na sua cabeça, vai ficar difícil. Não é só na sua cabeça e nos seus sentimentos. Por quê? Às vezes, entrar numa terapia dessa e não ter o perdão já, de uma maneira ou outra, harmonizada dentro de você, vai causar uma bagunça enorme, porque você vai ver agressores que estão na tua presente vida, você vai ver que foi agressor de outros, que fez coisas bizarras. Então, assim, imagina você que o que seja um processo terapêutico de autoconsciência, às vezes faz disso a tua maior, assim, vai levar com você, depois desse vislumbre, toda essa carga de culpa. Né? Ou de vitimização, ou de culpabilização. Então, assim, é muito importante. Eu até acho que, assim, que esse tipo de processo terapêutico eu não faço, mas tem que se ter muito cuidado, porque pode cair nessa armadilha, tá, gente? E, infelizmente, até a mediunidade, às vezes, tem esses vislumbres, né? Que às vezes a gente nem está para esse objetivo de ver como é que foi no passado, mas, de repente, vem esses clarões. E vem como fragmentos. Então, vem como fragmentos, a história ficou contada curta, você só vê aquilo, aí, de repente, você pega aquilo e acha que aquilo ali é uma verdade absoluta. Também tem que ter cuidado com isso. Quando a gente tem esses sonhos, esses fragmentos, essas situações, onde você vê que você percebe, isso aí foi uma vida passada, mas ainda é um fragmento. Olha quantas encarnações a gente teve, olha quantos de algozes e vítimas nós fomos ali nesse processo de perpetuação da reencarnação, e isso já é uma forma que, se a gente tem esse vislumbre, a gente tem que ter esse entendimento, para não criar mais confusão. Oi? Luciana, ali falou que perdão não é somente libertar-se do peso da dor. Tem outras frases já que levaram a esse pensamento. É importante a gente entender que quando você se sente ofendido ou magoado, se você se prende muito a isso, isso torna a tua situação muito pior. Você prolonga uma dor que podia ser encurtada se você visse para esses olhos aí de perdoar, porque nós já fomos algozes e vítimas muitas vezes na história nossa, no passado. Então, às vezes, tudo que a gente está passando, nós plantamos. E a gente está colhendo o resultado disso. E isso que a gente está colhendo, não. Quanto antes a gente se livra do peso da dor, melhor para nós. Até com o egoísmo, perdoar é uma excelente opção. Né? É por isso que tem que ser também com o coração, porque aí já não cabe o egoísmo. Porque o que acontece, gente? Lembra que a gente falou lá das obras de Kardec, passam por 3 processos, que é o reconhecer, né? Que a gente tem que ter o arrependimento, a expiação e a reparação. Qual desses 3 processos é o mais desagradável? A expiação, né? Quanto mais a gente encurtar essa expiação, melhor para a gente. Então, a expiação, na verdade, o que acontece? Como você está dizendo, você está dentro de um processo de aprendizagem. Leis da natureza são ação e reação. Não tem como fugir delas. Leis da natureza. Não tem jeito, gente. A gente já sabe bem antes do cristianismo que o karma já é um tema discutido por muitos dogmas religiosos, por muitos sábios. A ação e reação não tem jeito, né? Então, assim, se a gente criar consciência, a gente vai, hoje no presente, plantar ações que nos permitam colher
um outro tipo de karma, porque o karma pode ser positivo ou negativo. Então, a palavra expiação também está ligada a karma, ao karma negativo, no caso. E a gente pode plantar hoje, mas com sentimento, tá? Porque eu lembro muito da passagem de Paulo de Tarso. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Então, assim, por mais que a gente faça caridade, essa caridade tem que ser pura e do sentimento. Se você fizer caridade por egoísmo, já não vale. Lamento dizer. Tudo bem, você já tá caminhando com a tua vontade, mas ela ainda não te liberta do teu karma. Só uma colocação. Não, mas para você ver como é uma situação complexa. Porque para a luz de Deus, só o amor vale. Entendeu? E aí a capacidade nossa de reconhecer que nós estamos caminhando nessa luz, nesse amor sublime, que vai levar para a gente ainda alguns processos de expiação. Né? Tomara que a gente consiga encurtar, né? E aí a gente está falando até planetariamente também, né? Vamos lá, então vamos passar. Aqui, tá? Até tirei eu acho que vale a pena, quem quiser pesquisar melhor sobre o perdão na ótica da psicologia, a Emma Martinez, ela tem um livro chamado A Sabedoria de Perdoar e Perdoar-se. Aqui é dentro do olhar da psicologia da psiquiatria. Apesar que no final do livro fala muito sobre várias religiões, do cristianismo, de todas as religiões, como é que vem o perdão. Então, é interessante até por uma ótica de cultura mesmo, como é visto o perdão dentro das religiões. É um livro bastante interessante. Tá? Então, ele fala que fala que o processo terapêutico do perdão perpassa todos esses estágios. E eu não vou poder aprofundar sobre todos eles, mas aí a gente está olhando exatamente o nosso lado humano, tá, gente? Decidir não se vingar e fazer com que cessem os gestos ofensivos. Fazer com que cessem os gestos ofensivos. Será que a gente às vezes tem essa capacidade? Capacidade de modificar o nosso olhar. Mas fazer com que cessem, você vai ter que entrar de qualquer maneira com a tua defesa. Qual é a melhor defesa? Se afastar do ofensor. Às vezes é essa a melhor defesa. Aí lembra que eu estou falando que nós somos humanos. Se a gente conseguir fazer isso direitinho, já estamos caminhando para a divindade. Reconhecer a ferida e as debilidades. Bom, entrar em contato com aquilo que é teu, que de repente o outro lá vasculhou sem querer. Partilhar a mágoa com alguém. Importante, gente. A gente não pode achar que a gente pode ficar retendo aquele sentimento. É importante falar, bota para fora. Identificar a perda para poder sublimar. Na verdade, a perda é o seguinte: o ofensor ele te fez um ato onde você envolveu uma perda para você. Você pode ter perdido uma questão ligada ao teu ego, tipo, ele te expôs, ele sujou a sua imagem, há várias situações onde o ofensor atinge o teu ego, mas há situações onde ele provoca uma perda. Imagina uma pessoa, um espírito trevoso tirar um filho seu. Olha a situação, olha o nível do agravo, né? Então, assim, o tamanho da perda, o agravo da perda é proporcional ao tempo de elaboração desse perdão, tá, gente? Não se faz um perdão num agravo como esse que eu coloquei, assim de um dia para o outro. É muito difícil, né? Por isso que eu estou falando que aqui nós somos humanos mesmo, né? Reconhecer que o que eu perdi. Então, se eu perdi... o que de fato ele propõe, é um livro terapêutico, ele propõe você escrever tudo que você perdeu, para você ver que você não se perdeu completamente, você perdeu algumas características, você perdeu situações que, enfim, que dá para você elaborar aquilo, porque senão a perda vira uma coisa, aquele agravo vira o seu próprio ser, né? Então ele propõe, é um livro muito bacana. Aceitar a cólera e o desejo de vingança. Bom, ele falou que decidir não se vingar, mas por que eu tenho que aceitar a cólera e o desejo de vingança? Vai vir. Não veio lá no André Luiz? Rapidamente? Ele teve que cair em si e tocar na armadilha. Aceitou, né? E reverteu. Quanto mais você aceita, porque a psicologia diz isso, quanto mais você aceita, mais você integra. Se você
não aceitar, você reforça. Perdoar a si mesmo para poder começar a entrar nesse processo aqui. Compreender o ofensor. Aí você vai investigar a história do ofensor, vai ver que aquele que foi, por exemplo, que é tudo... Não sei se vocês sabem, mas todo abusador sexual já foi abusado, por exemplo. Entendeu? Isso é critério de psiquiatria. Né? Já vão lá investigar a vida pregressa da criatura, foi abusado na infância. Quase que, digamos assim, não posso dizer 100%, mas é quase 100%. Tá? Então, compreender o ofensor, você já começa a olhar para a criatura, meu Deus, então houve uma razão, não é uma justificativa, mas ele, infelizmente, né, foi exposto a uma situação, entrou com o lado sombra dele também, enfim. Encontrar um sentido para a ofensa, isso é bacana, porque, assim, o sentido da ofensa, às vezes, pode ser pela ofensa do outro ou pelo aquele agravo, você se transforma numa outra pessoa. Quando você consegue elaborar tudo, você sai daquele ego que primeiramente te leva a esses mecanismos de defesa, de cólera, raiva, desejo de vingança. Quanto mais rápido você sair da raiva, melhor. Por isso você tem que saber elaborar a raiva. Não negar, mas saber fazer com que ela entre num fluxo e saia rapidamente, como um fluxo que faz parte da nossa humanidade. E saber encontrar um sentido, que é importante, saber digno de perdão e absolvido, não teimar em perdoar. Tem gente que também é teimosa, né? Abrir-se à graça de perdoar e decidir entre acabar com a relação e recriá-la. Isso, gente, dá panos para manga, porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não dá para, às vezes, você conseguir manter uma relação se o teu ofensor continua fazendo exatamente a mesma coisa. Você se expõe a mecanismos de novo, onde tudo aquilo acontece e fica perpetuando uma situação. Então, o melhor, muitas das vezes, cada caso é um caso, por quê? Ele vai explicar, eu acho que não vai dar tempo de falar, já está... Porque aqui eu escolhi algumas para poder ir aprofundando, mas ela vai explicar o seguinte... que tem situações em que, por mais que você também queira perdoar, o outro não está na mesma vibração. Então, até o fato de você querer perdoar já traz nele uma raiva. Aí ele vai te fazer mais agravos. Então, essa relação precisa ser recriada em outros parâmetros. Então, todas as vezes que você busca uma reconciliação, é sobre outros parâmetros, não mais. Você não está se reconciliando mais com aquele ofensor. Você precisa se reconciliar com aquela pessoa que já se propôs também a passar por uma elaboração. E cada caso é um caso. Né? Até na vida de Cristo você percebe que ele é puro amor, mas as relações dele são pautadas em relações onde ele é bem aceito. Onde aquele perdão imensurável e dentro da nossa visão é o mais puro que a gente consegue conceber, também estava dentro de um alicerce onde ele tinha as relações dentro das pessoas que estavam com um vínculo com ele. Aqueles que não estavam, como é que ele ia fazer? Ia forçar? Não dá para forçar. Às vezes, a relação que a gente traz de reconcilie-se com o seu inimigo, se levada a ferro e fogo, também vai causar sofrimento na gente, também não vai ajudar o outro. Reconcilia-se com os seus sentimentos em relação ao seu inimigo. Não significa que, às vezes, você tem que tê-lo dentro da sua convivência. Tá? Eu acho que é uma pena, mas se você puder... Agora vai ter que passar alguns... Pode ir passando que eu vou fechar, porque já deu tempo. Aqui ele está explicando, tá? Alguns que eu peguei, né? Dentro daquelas 12 fases. Aí, se alguém quiser depois ter mais... É um tema muito vasto, né, Yasmin? É muita coisa, né? Tá, então isso tudo está falando sobre aqueles 12 processos. Vamos mais para o final. Vamos lá. Acho que... Volta só mais um, por favor. Há perdão para além de todo pecado.
a reconciliação para além de toda ruptura, a graça para além de toda ameaça. Por quê? Um dia essa reconciliação vai acontecer de fato, quando os dois estiverem nesse mesmo sintonia de amor. Aí vai acontecer, é inevitável, tá? Por isso que eu digo, pode ser que não seja nessa vida, a gente às vezes não pode insistir e levar as coisas sob ferro e fogo, mas quando a gente se propõe um sentimento puro de reconciliação, em algum momento esse outro espírito, às vezes é um espírito que nos acompanha encarnado ou desencarnado, ele vai sintonizar com esse amor e ele vai entrar nessa reconciliação. Há uma realidade última que dá sentido, fundamento e sustento a todos os nossos pedidos e ofertas de perdão. O ser no seu todo está envolvido em graça desde a sua criação até o seu fim. E a última palavra será plena de graça, porque o mistério último é o amor. Qualquer que seja o nome que se dê. Ou seja, que a gente está querendo dizer que Deus é amor, né, gente? Então, assim, se a gente sabe que o nosso encontro é junto a Ele, então essas reconciliações, inevitavelmente, elas vão acontecer, graças a Deus, né? Acho que fecha aqui com mais adiante. Aqui, não, a última do Cristo. Oi? É a última. Oi? São 29 slides, é muita coisa, né, gente? Desculpa aí, eu não tenho um poder de síntese tão... Mas você consegue ampliar, dá 2 cliques para abrir? Já está na hora, né, gente? Desculpa. Enfim, aqui está falando, né? Eu botei essa foto que eu acho que é muito expressiva, né? É um maior exemplo que a gente tem, né? O que a gente pode se mirar é nele, né? É o Cristo Redentor, o Libertador e o Reconciliador. É o que a gente tem de maior exemplo, lembrando que ele é a nossa expressão máxima de amor, e quando a gente quer realmente se perdoar, vamos pedir a Ele, né, que Ele vai nos auxiliar. Porque, como Redentor, apresentou-se como mensageiro de um juízo de Deus que se realiza na forma de perdão e em absoluta gratuidade. Ele não precisava que as pessoas que ele perdoasse se mostrassem, digamos assim, dignas do perdão dele. Não. Né? Então, a gratuidade vem nisso. Não veio pedir conta aos pecadores, mas oferecer o jubileu supremo da liberdade e do perdão, entendidos como graça de amor de Deus. Redimiu-nos num gesto de amor gratuito para que nos possamos realizar como pessoas, como espíritos, né? Gratuitamente, sem cobrar por isso. O Jesus libertador, que o perdão redentor expande-se e exprime-se em libertação, chamando-nos a viver em liberdade. Liberta-nos para que possamos viver em liberdade. E o reconciliador, o perdão reconcilia-nos não só apenas com Deus, mas também uns com os outros. Todos somos iguais, todos fomos reconciliados e perdoados por Deus. Como diz São Paulo de Tarso, Deus está em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo e não lhe imputando os seus pecados, mas concedendo a nós próprios a tarefa de reconciliação. E o Salvador, porque é entendido como harmonia total e transbordante, viver em amizade em Deus, abrir-se em gestos de fraternidade com todos os irmãos. Aqui é sempre o nosso guia máximo, né, gente? É onde a gente precisa estar, acima de tudo, sentindo Ele, né? Tendo o pensamento nele, sentindo ele dentro de nós. É através dessa nossa capacidade de meditar junto a ele que a gente vai conseguir ir galgando esses pequenos passos aí. Espero ter, né, ajudado vocês aí de alguma maneira a ter um esclarecimento maior. Não sei se eu confundi mais do que eu ajudei, mas... Enfim, gente, muito prazer por estar aqui, tá? E é uma grande honra também, né, poder, mais uma vez, aqui estar com Yasmin e vocês todos. Muito obrigada. Espero que outros temas a gente possa também estar compartilhando aí.